Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de um estudo de caso aqui no meu canal, Descomplicando o Raciocínio Clínico, com eu, Rodrigo Ângelos, fisioterapeuta e osteopata. Hoje nós vamos falar de um caso que eu já discuti lá no meu canal do Instagram, onde eu recebi uma paciente há umas semanas atrás, há uns meses atrás, melhor dizendo, com uma queixa principal de dor e alteração de sensibilidade na região do pavilhão auditivo ou do pavilhão auricular, que é a região da orelha. A queixa que a paciente referia era bem nessa região aqui, bem por trás da orelha, pegava um pouco anterior, também um pouco essa parte do pescoço. Ela tinha dor nessa região e uma ligeira alteração de sensibilidade. Quando nós recebemos um paciente no consultório com alteração de sensibilidade e até mesmo um fenômeno doloroso somado a isso, nós precisamos sempre desconfiar de uma alteração do sistema neurológico. Se essa dor ela se apresentar numa região que corresponda a um dermátomo, ela tem características de dor neuropática relacionadas a uma radiculopatia. Aí nós teremos que avaliar todas as sequências, todos os testes que servem para nos limpar e nos diferenciar, dar um diagnóstico bem preciso na hora de excluir ou confirmar uma radiculopatia. Essa não é uma área de dermátomo, né? A gente vai ter mais ou menos nessa região aqui o dermátomo de C2, aqui a gente vai ter o dermátomo de C3 e aqui, vindo para a região até abaixo da clavícula, o dermátomo de C4. Quem dá a sensibilidade para a face, é um nervo, que é um par craniano, que é um nervo trigêmeo, que ele se divide em mais ou menos 3 regiões, os seus ramos, V1, V2 e V3, um ramo frontal, um ramo maxilar e um ramo mandibular. V1 é um ramo exclusivamente sensitivo, assim como o maxilar, e V3 é sensitivo e motor, ele é um nervo misto. Alguns estudos, alguns anatomistas sugerem que a orelha possa ser inervada pelo nervo trigêmeo, porção mandibular principalmente, e outros autores sugerem que possa ser um nervo espinhal dessa região aqui, que nós chamamos, que nós conhecemos, vou botar aqui o mapinha, como nervo auricular magno. É o nervo que dá a sensibilidade local para essa região da pele, cutânea topográfica, que eu acabei de marcar com os maisinhos aqui. E que alguns autores sugerem que possa inervar a orelha também, o lobo da orelha. Pois bem, então, quando a gente não tem uma alteração compatível com um dermátomo, a gente descarta, a gente tem que pensar numa síndrome compressiva neural periférica. Por quê, Rodrigo? Porque eu tenho uma alteração de sensibilidade, eu tenho uma possível dor neuropática, que eu posso ter um input, também para essa dor aqui de sensibilização central, de dor nociplástica. Isso pode também estar envolvido, mas a gente precisa ter um olhar bem estrutural, porque é isso que vai fazer com que clinicamente, tecnicamente, a gente separe se isso aqui vem de uma compressão de um tronco neural periférico ou não. Então a minha primeira hipótese foi essa.
paciente com alteração e dor na região de área nevrina ou de área de sensibilidade no nervo auricular magno. Revisei a questão das anatomias locais, cheguei a essa conclusão, não é um dermátomo e fiquei com a minha primeira hipótese de ser uma síndrome compressiva neural periférica. As síndromes compressivas neurais periféricas, nós vamos confirmá-las principalmente, confirmar uma síndrome compressiva neural periférica através da palpação do tronco neural. Por isso que o conhecimento anatômico topográfico ele é fundamental, para a gente conseguir se posicionar bem. E esse nervo, o nervo auricular magno, ele tem dois troncos, um tronco que vem mais anterior e um tronco mais posterior ao lobo da orelha, e ele sai de uma região posterior ao músculo externo-cleidomastoide. Num ponto, vou pintar o nervo aqui de uma outra cor. Deixa eu ver aqui. Vou pintar o nervo de roxo. Acho que vai ficar melhor. Muita cor aqui, tá enrolando. Ele sai de um pontinho, como se fosse um ósteo, que nós chamamos de ponto de Erb. Desse mesmo ponto sai um conjunto de troncos neurais do nervo transverso do pescoço, que dá a origem ao dermátomo de C3, e um conjunto de nervos são os nervos supraclaviculares que vão dar o ponto, ao dermátomo de C4. Então, esse ponto aqui, que é uma região de junção aponeurótica, miofacial, ele pode ser comprimido, pode irritar esse conjunto de nervos que estão passando por ali, pela tensão do esternocleido, que é um músculo importante do pescoço, um músculo dinâmico, e que em alguns casos esses pacientes podem ter uma hiperatividade. Alguns estudos até sugerem que por uma insuficiência, por uma falta de informação dos músculos profundos cervicais, os superficiais eles podem se tensionar. Só que essa paciente ela tem um ponto importante na sua história clínica, que ela teve um episódio de tontura, que ela tratou com fisioterapia vestibular. Melhorou 80%, sumiu a tontura, ela teve náusea, teve vômito, foi um caos. A colega recuperou ela 80% e ela ficou com essa queixa de dor e alteração de sensibilidade, que ela referia que ficava mais grosso quando ela ia botar a máscara, uma máscara, o tirante que pega atrás da orelha, irritava ela, ficava dolorida e ela sentia estranho, bem como característico de uma alteração de sensibilidade. Aí a colega mandou ela aqui para eu avaliar e tratar. Quando a gente tem um quadro de tontura, e a função da fisioterapia vestibular é como se fosse o reposicionamento dos cristais, lá dentro dos otólitos, os ossos dentro do ouvido interno, o colega faz isso, reposiciona, reequilibra o posicionamento, a tensão desses cristais, melhora muito o funcionamento do sistema vestibular. O sistema vestibular, junto com o sistema oftálmico, os nossos olhos, são eles que nos colocam a cabeça, principalmente na posição vertical, com os olhos horizontais, elas nos guiam, nos centram com relação ao nosso posicionamento no ambiente, no estado onde a gente está, juntamente com outras tantas relações proprioceptivas. E essas informações dos olhos e do ouvido, do sistema vestibular, elas vão com uma relação, um mecanismo proprioceptivo para, principalmente, os músculos suboccipitais, Os músculos da base do crânio, o reto posterior maior, menor, oblíquo superior, oblíquo inferior, são os músculos que dão a estabilidade e o controle da cabeça. E já tem estudos que nos mostram, por exemplo, que existe uma relação
de expansão facial da dura mater para os músculos suboccipitais e para o núcleo do nervo trigêmeo. A dura mater, para quem não lembra, é uma membrana inelástica do sistema nervoso central, que tem uma relação importante de proteção e dissipação de tensão dos nervos periféricos para os nervos centrais, a medula, cérebro, encéfalo, enfim. Então, essas proeminências faciais podem gerar pontes de tensão, relações entre estruturas que não deveriam ter diretamente, mas que por algum motivo podem ter alguma comunicação, principalmente disfuncional. E isso faz com que, às vezes, algumas alterações da coluna cervical alta podem gerar repercussão na face, alterações de sensibilidade, dor, ou dores irradiadas para dentro do ouvido, alterações como tontura, mau funcionamento do pescoço, náusea, dor cervicogênica, cefaleias cervicogênicas, entre outras tantas possibilidades. E aquilo que eu já falei para vocês algumas vezes, nós precisamos sempre avaliar o funcionamento da articulação, porque é provável que haja, em um mau funcionamento articular, um aumento de tensão muscular, como um espasmo muscular protetor, e um aumento de sensibilidade local por um estímulo excessivo ao sistema nervoso, local, sensibilidade por hipervigilância e outros fatores. Nesse caso, então, eu preciso levar isso aqui em consideração e avaliar, primeiramente, a coluna cervical alta. Um dos testes que melhor tem acurácia para avaliar a coluna cervical alta é o teste de flexão máxima. É aquele teste que leva o pescoço em flexão máxima e a gente roda ele para a cabeça para um lado e roda a cabeça para o outro. Onde a gente avalia a quantidade de movimento, a amplitude de movimento e a qualidade desse movimento, como que foi para ir para um lado, se houve resistência, se os tecidos cederam e acompanharam bem, naturalmente ou não. Coluna cervical alta, a gente identifica C0, base occipital, C1 e C2. Região essa que tem relação direta com os músculos suboccipitais, é o que nos comunica com o sistema de posicionamento da cabeça no espaço e que pode ter sido afetado por uma paciente com queixa de tontura. Essa paciente ela tinha uma perda de mobilidade bem significativa, mais para um lado do que para o outro. Ela tinha, como eu falei aqui, a palpação do tronco neural do nervo auricular magno. Ela tinha dor, a palpação do tronco neural do auricular magno, ou seja, eu reproduzi os sintomas. Ou seja, basicamente eu preciso, basicamente mesmo, quebrar essa disfunção aqui, tratar essa disfunção para diminuir o espasmo muscular e de certa forma diminuir a irritação do esternocleido ou dos músculos suboccipitais na passagem desse tronco neural ao longo do seu trajeto anatômico, para ele servir a área topográfica de função dele, e também diminuir a sensibilidade local, a dor, a palpação dos músculos ou a palpação do tronco neural. E foi exatamente isso que eu fiz. O tratamento, eu tratei com uma técnica de energia muscular, a coluna cervical alta. Essa era uma paciente de mais ou menos uns 60 anos. Eu não acho que seja interessante manipular, uma técnica direta, uma paciente dessas, por questões de osteoporose, alterações vasculares, osteófitos que podem estar ali dentro. E a gente pode utilizar uma técnica de energia muscular, que também é uma técnica direta, mas ela é uma técnica menos agressiva, ela não tem um impulso e a gente consegue controlar melhor as alavancas de movimento do paciente. Foi isso que eu fiz, melhorei a amplitude de movimento a partir disso. Utilizei também uma técnica de descompressão da primeira coluna, da primeira vértebra cervical. É uma técnica onde a gente empurra a coluna, a primeira vértebra cervical
apoiando nas transversas para baixo, e o paciente faz uma extensão cervical e a gente gera uma colocação e tensão dos ligamentos, e quando a gente solta, né, o paciente relaxa a cervical e a gente tira a tensão das transversas, há um equilíbrio melhor das tensões ligamentares locais. Tratei o sistema miofacial com manipulações faciais locais sobre o esternocleidomastoide, tentando descomprimir, né, ou desencravar o nervo nessa passagem aqui do ponto de Erb. Esse foi o ponto mais dolorido desse atendimento. O paciente referiu bastante sintoma local, né? Esses dias eu estava falando sobre isso aqui no Instagram e um colega me perguntou: Rodrigo, mas como que eu manipulo, né? Como que eu desencravo um nervo? Primeiro você tem que reconhecer onde ele está topograficamente. Depois você tem que cuidar para não ficar manipulando em cima do tronco neural. E você vai direcionar toda a sua atenção com bastante carinho, né? Manipulação, bem de mobilizar os tecidos musculares, miofaciais, né? Bem manipulação mesmo, leve, nada brusco, sem ventosa, sem agulha, sem nada, com as mãos, para relaxar sem espátula, bem colocar isso, bem visando relaxar mesmo o músculo, e ele reage super bem. Foi exatamente isso que eu fiz. Essa paciente ela já saiu da partir da primeira consulta já super bem. Ela já tinha referido uma melhora de mais de 70% a partir da primeira consulta. Quando a gente identifica, trata precisamente, né, a prova real de que o diagnóstico foi assertivo é o tratamento ter sido eficaz, né? Ela retornou depois de 15 dias, manteve uma melhora boa, tratei mais ou menos nesse mesmo contexto de novo, e ela voltou agora, depois de um mês, semana passada, foi quando eu dei alta para ela, porque ela estava completamente zerada. Sem tontura e sem nenhuma alteração de sensibilidade da região do pavilhão auricular. Esse é um caso interessante porque ele pode chegar para a gente, né, com uma certa frequência. O conhecimento anatômico dos nervos periféricos, das áreas de sensibilidade, ele é importante para a gente conseguir chegar a esse raciocínio clínico. E eu vou deixar para vocês uma tarefa, então eu vou começar a deixar sempre tarefas agora nos vídeos dos casos, que eu acho que vai somar bastante a sua capacidade técnica, que é entrar no Google, digitar ali plexo cervical, identificar as alças cervicais, da onde saem os nervos cervicais, esses que eu descrevi agora, que compõem esses dermátomos, identificar as relações motoras dos músculos cervicais também é importante, mas principalmente as sensitivas, né? Nesse nosso caso, que era um caso bem de alteração de sensibilidade. E depois que você implementar isso, com esse vídeo eu tenho certeza que você vai aumentar a sua capacidade diagnóstica como fisioterapeuta, né? Dentro desse nosso projeto de trazer estudos de caso para você descomplicar e ampliar a sua capacidade de raciocínio clínico. Então tá aí mais um vídeo, mais um caso aqui, nesse nosso canal aqui no YouTube, que é um canal que tem por objetivo juntar fisioterapeutas que querem ampliar a sua capacidade técnica, né, de uma forma descomplicada, objetiva e com bastante conhecimento anatômico, prático, científico. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal para vocês poderem ver os outros vídeos também, que aqui eu vou colocando. Geralmente eu coloco um vídeo de caso por semana. Nós temos a nossa live todas as terças-feiras lá no Instagram. Então quem não segue lá no Instagram também vai lá, @rodrigo.angelos. Nós temos um canal no WhatsApp também, onde eu mando alguns artigos, discuto alguns casos, faço algumas leituras técnicas bem legais para ampliar também o seu raciocínio clínico. Para você chegar lá no canal no WhatsApp, para você fazer parte, você vai lá no meu Instagram, lá tem um link, você clica lá e você consegue a chave, o endereço de acesso ao WhatsApp. E ali a gente pode conversar, né? Não é um grupo de conversa, de bom dia, de figurinha, nada, só eu falo, eu posto e vocês vão aprimorando, recebendo conteúdo e a gente vai discutindo pelo nosso canal no direct do Insta, tá bom? Eu acho que era isso, os recados, tá? Nos vemos até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Como de praxe, deixe o seu like e comenta o vídeo também, porque isso fortalece o nosso canal. Até o próximo vídeo.